na Quaresma, tempo de preparação para a Páscoa, para celebrarmos a vitória de nosso Senhor. Mas primeiro ele passou pela cruz. Sim, também a Quaresma, esse tempo de penitência, de reflexão, de conversão, para depois celebrarmos o triunfo de nosso Senhor. Então ontem foi a festa de São José. Aliás, o mês de março todo é dedicado a São José, que é o padroeiro da família, porque ele era o chefe da Sagrada Família. São José, padroeiro dos trabalhadores. São José, padroeiro da boa morte, porque ele morreu assistido por Jesus e Maria, antes de Jesus começar a sua vida pública. São José, portanto, padroeiro da igreja, ele foi declarado pelo Papa Pio XI, patrono de toda a igreja. Vamos pedir a intercessão de São José, modelo de silêncio, de obediência, de amor a Jesus e a Nossa Senhora. Que São José nos proteja. Jesus nunca vai deixar de ouvir uma oração que a gente pede pela intercessão de São José, porque foi o seu pai adotivo, foi aquele que ensinou os primeiros passos, ensinou a Jesus na infância. Maria Santíssima, Nossa Senhora, também não vai deixar de ouvir o que nós pedimos pela intercessão de São José. Então recorramos a ele pela nossa família de modo especial. Dia 25, próximo, o Papa Francisco convida o mundo inteiro para com ele consagrar a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Então todos juntos, vamos juntos com o Papa, 1h da tarde, 5h da tarde em Roma, 1h da tarde aqui no Brasil. Todos podem acompanhar pelas redes católicas de televisão a consagração que o Papa vai fazer do mundo e da Ucrânia e da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Aqui na igreja também às 7 da noite. Então, além de 1h da tarde que fizerem em casa, 7 horas da noite nas igrejas todas nossas vamos fazer também essa consagração. O mundo inteiro também vai acompanhar o Papa nessa consagração, como Nossa Senhora tinha pedido em Fátima. Pediu que se consagrasse a Rússia, o mundo e a Rússia especialmente, ao seu Imaculado Coração. Porque ela tinha falado para os pastorinhos, em 1917, em julho de 1917, falou: a Rússia vai espalhar os seus erros pelo mundo. As crianças nem sabiam que existia a Rússia, nem sabiam onde é que ficava isso. Eram criancinhas da roça lá de Fátima, os 3 pastorinhos. Mas é repetir o que Nossa Senhora falou. E Nossa Senhora pediu: olha, eu quero que me consagrem especialmente a Rússia. A Lúcia, que era mais velha, falou: nós não sabíamos o que era aquilo. Nós estamos repetindo o que ela falou. A Lúcia disse que pensava que tinha uma vizinha que tinha uma jumenta, uma burra lá que chamava-se Russa. Ela pensou que era russa, essa jumenta. Deve ser ela que vai espalhar os erros pelo mundo. Ela não sabia o que era. Mas acontece que em outubro de 1917, Vladimir Lenin tomou o poder na Rússia e implantou o comunismo. Esses eram os erros que a Rússia ia espalhar pelo mundo. Então começou aí a União Soviética a espalhar os erros pelo mundo. Erros que também estão na sociedade capitalista atual. Materialismo, orgulho, ambição, todos esses erros atuais também se espalham pelo mundo. Então vamos juntos com o Papa consagrar a Rússia, a Ucrânia, que também está ali do lado, que é um país católico, ao Imaculado Coração de Maria. Bem, São Paulo nos adverte ali sobre o bom comportamento do católico, do cristão, bom comportamento, tanto no modo de proceder, no modo de falar. Até ele fala palavras indecorosas, xingamentos, brincadeiras indecentes. Isso não se deve mencionar entre o católico, entre o cristão. Portanto, devemos ser puros nos pensamentos, na boca, no modo de proceder, no modo de falar. É a lembrança aí que São Paulo nos faz nesta carta de hoje. O Evangelho, Nosso Senhor estava expulsando o demônio, e o demônio tinha feito
aquele pobre homem ficar mudo. Expulsou o demônio e o mudo começou a falar, ficou curado. Isso também é simbólico, né? Para toda mudez espiritual. O mudo espiritual é aquele que não reza, aquele que não fala com Deus, é aquele que não cumpre o seu dever pela palavra. O pai de família, por exemplo, que não adverte os filhos, a mãe de família, que não corrige os seus filhos, é mudo espiritual. Mudo é aquele que não quer se confessar. Eu não quero confessar, então o demônio o emudece. Então existe muito tipo de mudo espiritual que nós devemos pedir ao nosso Senhor que nos cure dessa mudez. Pois nosso Senhor fala várias parábolas ali. Uma delas é daquele homem forte, armado, que guarda a sua casa, mas vem outro mais forte e o desarma. Isso é figura do que nosso Senhor fez. O príncipe desse mundo chamado era o demônio. Nosso Senhor veio e venceu o diabo, o demônio, pela sua paixão e morte na cruz. O demônio foi vencido já. Ninguém precisa ficar pensando, o demônio que vai vencer. Não, ele já foi vencido pela paixão e morte de Jesus. O reino do demônio foi despedaçado. Mas ele também pode atacar aquele que vai perto dele, como um leão. São Pedro diz, o demônio é como um leão amarrado. Está amarrado, está preso. Mas se a gente chegar perto dele, for fazer carinho nele, vai se dar mal. Assim também o demônio. Ele já foi vencido. Mas se a gente quiser, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Se eu quiser ficar sempre perto dele, fazer carinho nele, aí eu vou perder. Porque ele é mais inteligente do que a gente. O demônio é anjo, nós não somos. Por isso, se eu ficar me aproximando das ocasiões de pecado, ou ficar alimentando pensamentos ruins, eu vou cair, porque ele é mais esperto do que nós. Mas saibamos que nosso Senhor já venceu o demônio pela sua paixão e a sua morte. Então hoje vamos pedir a Nossa Senhora, a nossa mãe, a São José, que nos dê essa graça de sermos bons cristãos, não sermos mudos espirituais, que a gente saiba rezar, falar com Deus. E nosso Senhor diz para a gente rezar sempre. É preciso rezar sempre, nunca deixar de o fazer. A gente reza quando acorda, reza durante o dia. Toda hora que a gente tem um bom pensamento e pensa em Deus, está rezando. Mesmo durante o trabalho, como Santa Teresa dizia, Deus está tanto na igreja como no meio das panelas. Estou lavando louça, estou no meio das panelas, estou trabalhando, penso em Deus, um olhar para Ele é uma oração. Então, rezar é falar com Deus e escutá-lo, que na igreja estamos escutando a voz de Deus, mas fora também no silêncio eu escuto a voz de Deus. Portanto, não sejamos mudos nem surdos espirituais, ouçamos a voz de Deus, falemos com Deus na oração, peçamos a Ele o que nós precisamos. No catecismo a gente aprende a isso, a rezar, a falar com Deus, a estar com Deus. Portanto, a oração. A confissão, o tempo da quaresma, é o tempo da gente fazer uma boa confissão, para pedir a Deus perdão dos nossos pecados, a gente se arrepender. A gente se confessa não é só na hora que a gente ajoelha ali não, antes a gente vai se preparando, pensando no que eu preciso me confessar, vai sempre pedindo perdão a Deus, fazendo sempre um ato de contrição, para na hora que eu vou rezar lá, eu já passei isso várias vezes, então eu vou me preparar para a confissão. Antes, vou rezando o ato de contrição. Na hora lá, porque na hora da confissão a gente fica meio nervoso e nem reza direito. Mas a gente reza bem antes, o ato de contrição, pedindo perdão ao nosso Senhor. E a gente recebe a absolvição do Padre e ficamos na graça de Deus. O tempo da quaresma é o tempo da gente fazer uma boa confissão para fazer a Páscoa como a igreja nos prescreve. Pensamos então a Nossa Senhora que nos dê a força, pensamos a São José, vamos seguir nosso Senhor em todas as dificuldades da vida, seguindo nosso Senhor até o fim, até chegarmos com Ele no céu. Amém.